Dá para fazer humor com qualquer coisa? Dá para fazer humor com tudo, entendendo, como disse o Manfrini aqui, que não existe humor sem vítima. Sim, Então, todas as vezes que você vai fazer humor, você vai vitimar alguém, sim. certo? Seja ele a marca de um carro, Ou a própria ou esposa. a própria esposa, A própria mãe. ou uma outra, uma sogra, Sim. por exemplo. Dá para fazer. Qual é o limite disso? Você consegue navegar nesses dois ambientes, do humor gospel, certo? E o que nós vamos chamar aqui de humor secular, Sim. certo? Que não é feito... Cara, eu sempre digo pra galera assim, existem três níveis de comédia pra quem é cristão. O primeiro é não ferir a santidade do Espírito Santo, de Deus, né, em si. Porque quando você pensa numa piada, às vezes, por mais que ela pareça, ela vem travestida de inocente, ela pode estar ferindo ali exatamente o que a gente preserva muito, que é a santidade de Deus. Então, o primeiro critério é você estar sensível ao Espírito Santo e falar, cara, vale a pena fazer essa piada? Se você acha que o primeiro que acha, né? Mas o Espírito Santo ele confirma também. Se você acha que essa primeira piada não vale a pena, irmão, desapega daí. Pra você não criar. Porque a gente às vezes cria apego na piada. Fala, nossa, mas essa piada é muito boa, mas ela não vale a pena. Entendeu? Porque o segundo passo é quando vem logo em seguida, que é não tô ferindo nem a santidade de Deus, mas também não posso ferir o meu irmão. Porque se eu ferir o meu irmão, eu tô ferindo mandamentos. Entendeu? Então entender que quando eu falo do meu irmão, do meu próximo, eu não quero ferir, eu quero fazer ele se divertir. Ok. E o terceiro passo é você também não jogar sujo com seus valores. Ou seja, a gente não usa os mesmos valores que tem lá fora, né? Então a galera, como falou, joga baixíssimo no palavreado e a gente tem que manter o nosso valor. Então, assim, uma linguagem saudável para que toda a família assista. Ah, vai fazer um show para casado? Faz para casado, anuncia para casado. É o que eu falo. No meu show de casado, não leva criança. Porque eu falo coisa para casado. Sim. Entendeu? Então eu faço até 2 níveis no show. Eu falo, primeiro nível é malhação, fala nada demais, mas o segundo é para casado, fala coisa de casado. Então, às vezes, é um adolescente que tá lá ouvindo uma piada e vai chegar em casa e vai fazer um monte de pergunta. Entendi. Sendo que eu não uso nenhuma palavra baixa, nada, tudo assim, correto com o que diz os nossos valores, mas existe o limiar de uma pessoa solteira e mais nova que vai gerar aquele questionamento todo e tal, que a gente tenta evitar. Mas quando o meu show é para público aberto, classificação livre, cara, é uma linguagem sadia, sem nem Dá para levar a vovó, dá dá para para levar levar todo todo mundo. mundo, criança, e também não ferir o meu irmão, entendeu? Certo. Então a gente joga, nesse do show novo eu tô zoando muito o pessoal da religião, que você fala que é da concorrência, o pessoal, sei lá. Eu catei isso pra mim, tô usando até hoje. E aí, ó, vai o pessoal da Umbanda, vai católico, eu zoo eles. Mas assim, é sempre uma zoação saudável. Então fala muito do Marcelo Rossi, o Marcelo tá fortão agora, Sim, sim. tá pegando a Usana nas alturas e faz 3 de 10. Mudaram a música do padre, agora é o Whey nas mãos e dá glória a Deus. Então eu falo muito, zoo, e a galera fica, cara, muito legal pra você ter citado a gente, né? Porque Sim. é um show de crente, mas vamos dar uma incluída na galera, assim. Mas mantendo sempre a ideia de que Cristo é o centro e que a gente precisa entender mais de Bíblia. Eu falo muito de Bíblia nesse show novo. Então a galera julga que é um show de comédia, mas é onde eu abordo muita coisa que a galera não tá lendo. Ok. Entendeu? Então, para entender a piada que eu tô fazendo, a pessoa tem que ter lido, senão ela não vai entender. E é onde entra a identificação. Por que ela não entendeu? Porque não tá lendo, não tem convivência. Então, a pessoa sai do teatro ali com a mente meio que bugada. Fala assim, nossa, mas um comediante falando de Bíblia é onde a gente aborda o lance necessário pro crente, né? Que Ó, é... e aí eu vou exatamente, você já me deu a resposta, mas eu quero isso mais, certo? Seu público, quem é que sai de casa para assistir, certo? Você. Quem é? É somente evangélico, somente Não, cristão, o ateu vai? Como é que você às vezes faz essa medida, pergunta, quem sim. está aí, onde é para Eu você pergunto. interagir, como é que A funciona? gente sente muita, digamos, a gente chama de febre da plateia, né? A febre a gente vê o volume de pessoas que estão vindo. Então, vai muito, não muito assim, vai muito mais crente, lógico, muito mais, tipo, 90%. E os outros 10% são divididos entre católico, às vezes religião matriz africana, e o pessoal, assim, que tá desviado. Ateu, muito pouco vai, porque ele também não se manifesta. E até que uma vez que um cara levantou a mão, que não é crente, levantou o ateu.
Aí ele falou, eu falei, caramba, cara, que legal, porque é estranho, né? Você vir num show de comédia, tem que ter fé nas piadas. E aí ele, tipo, onde eu incluí ele também numa parada, já foi um budista, cara. Esse foi o mais confrontador pra mim, porque eu nunca tinha recebido budista. E budista eu também não manjo muito do que eles fazem, né? Aí eu falei assim, cara, nem sei o que falar sobre budista. Eu nunca vi e tal. Aí eu sentei com a posição do Buda, assim, eu vou refletir em alguma piada. Aí a galera explodiu. A gente tenta fazer, cara, com tudo, assim, porque é legal incluir. E só não ferir. Esse é meu ponto, assim, entendeu? De levar uma parada engraçada pra todo mundo, conseguir se divertir com família, botar na TV e tudo mais. E é isso. Esse é meu valor de vida com a comédia. Que Deus me deu e eu tô entregando, assim, da melhor forma que eu consigo, entendeu? E eu acho que é um valor que tá funcionando. Agora, o limite, eu acho assim, limite nosso, crente, é esse, do Espírito Santo ali. Mas quando a gente fala de limite, eu penso assim, é uma palavra que o Léo Lins falou. Não tem limite pra comédia. Eita, perdão. Não tem limite pra comédia, mas tem ambiente. Então é o que eu falo. Vai fazer um show pra casado? Mano, especifica que é pra casado, que não leva criança. Vai fazer um show aberto? Beleza, deixa lá aberto, escreve. Mas vou fazer um show de... Tipo, a galera do... Vou fazer um show de humor negro. Você não vai fazer numa igreja. Entendeu? Então você chama uma galera ali específica e faz ali. Então poderia fazer esse tipo de humor... e muitas vezes não levar um equipamento de filmagem, não deixar se transmitir, algo que é pertinente para o ambiente que está sendo feito, mas se for levado para qualquer outro ambiente, certo? Ele pode ficar agressivo. Sim, é isso que você está dizendo. Porque assim, ó, vamos entender no sentido democrático da coisa. Comédia tem que ter para todo mundo. E nem todo mundo gosta de comédia de crente. A galera gosta de humor pesado. Sim. Então você quer consumir o humor pesado, que você vá para o ambiente lá, entendeu? Não vá procurando no meu show, porque eu não uso. Eu não consumo piada pesada, entendeu? Então, assim, só que cada um tem o seu ambiente que vai. Então, todo mundo que vai procurando aquilo ali. Ou a maioria que já vai no meu, já vai sabendo a minha linha. Entendi. Então, eu sou assim, eu sou muito zoeiro, um raciocínio e tal, na zoação. Zoo o local, zoo o emprego, zoo o pastor, zoo o presbítero, zoo o pastor diácono. Também? Zoo o pastor também. Então eu tô ferrado. Eu zoo também, porque assim, mas não zoo o pastor diretamente. Que uma linha de pensamento que eu coloco é tipo assim, ó. Eu falo assim, ó, por que eu viralizei? Porque eu sou um crente idiota, né? Só que a galera que vai me assistir é também. Então, é igualzinho eu. Então, a gente, por exemplo, o pastor que recebe da igreja, como que é o dízimo do pastor? Né? Porque ele bota 10%, aí ele tira dos 10%, aí ele bota... Pastor é o único que tem cashback, não é verdade? Aí eu vou zoando dessa linha pra frente. Aí tem diácono, eu vou zoando onde o pastor mora, o trabalho do pastor. Porque aí fala assim, você vive do ministério? Não. Eu sou mecânico. Eu falei, não, se fosse pastor, você ganhava mais. E aí, mas assim, tudo dentro de uma linha permissiva, que a galera ri e fala assim, cara, legal, é isso, entendeu? E se mantém ali no... E tem muita gente que quer ser chamado. Tem gente que senta na frente e fala, não, me chama, pelo amor de Deus. E tem gente que não, senta no fundo e fala, não me veja, não quero participar, mas só quer consumir. E dá para respeitar isso? Ou será que o comediante, se ele sentir invasivo, que o camarada não está querendo, é lá que ele vai? Ou ele respeita? Como é que você vê isso? Na minha visão, se eu sentir que o cara não tá afim, eu corto. Ok. Eu vou para outro. Certo. E não faz falta. E tem gente que vai e zoa esse cara, entendeu? Mas eu falo, a chance de perder ele como público é muito grande. Ok. Mas tem talvez de perder outros também, como ele, que tá fazendo a leitura na face. Mas o cara, quando não quer, ele não dá assunto. Então ele responde sim e não. Você é de onde? Aí ele deixa claro que ele não quer, entendeu? Entendi. E tem gente que não vai porque é tímida, também não fala porque é tímida, não quer aparecer. Aí tem gente que vai porque tá, tipo assim, pegou atestado. Eu não posso falar não, porque não era pra eu estar aqui. Tem muita gente que faz história, tipo, na quinta e só posta no sábado. Porque não era pra estar lá, entendeu? Eu não sei se você viu isso, você tá falando agora. Eu lembrei da menina que foi ao cinema. Foi ao cinema, encontrou um chefe com amante. É mais ou menos isso, tá certo? É você acabar se dando bem no ambiente. Cara, esse daí foi bizarro. Esse aí é o ambiente. Mas vamos lá. Não, conta aí, mano. A galera não deve ter. Conta não, aí. Então eu vou deixar essa pra você. Eu vou assim, ó. A mulher foi no shopping, né? Aí viu o chefe
Ela não podia estar no shopping porque ela botou atestado. Então ela viu o chefe dela lá, só que ele tava com amante. Aí qual foi a reação? O chefe perguntou, o que você tá fazendo aqui? Aí ela falou, não, tô resolvendo algumas coisas e tal. E sua esposa, tá bem? Aí depois ela ganhou 2 semanas de folga. Já que ele tava com a amante, toma. E foi uma jogada boa, velho. Não Sim. sei se eu teria esse raciocínio, não. Bom, vamos falar um pouquinho. Comediante crente. Ok? As críticas costumam ser grandes. Hoje em dia até que não, mas Já foram maiores, né? eu acho que na época que o senhor começou, que foi a época que a internet não tinha entrado muito nos lares com a facilidade, eu acho que foi uma época muito pior. Que o senhor quebrou um paradigma. Verdade é essa. O senhor quebrou a terceira parede ali. O que acontece? Comigo aconteceu o seguinte. Eu venho com humor falando de sexo. Sim. Então eu trago 2 problemas acoplados, certo? Que é o humor que o crente tinha dificuldade de aceitar Sim. no contexto bíblico e o sexo que o crente, além de não Era fazer, sempre não um queria sigilo. falar. Entendeu? Então, porque ninguém faz, mas ninguém falava que não fazia. Aí vem Exatamente. eu, Quer manter o certo? segredo. Dizendo, certo, que não faz mesmo, porque é ruim mesmo. Eu tinha, É o desafio. eu tinha uma piada no começo que eu falava, o crente casa porque quer fazer sexo e depois separa pelo mesmo motivo. É por aí, certo? Mas assim, os haters estão por aí e nós temos que lidar com tudo isso. Eu sei que provavelmente você enfrenta críticas e nem sempre nós estamos num bom dia Sim. para... Como você lida com isso, com as críticas dessa pessoa? Porque às vezes funciona assim. Você vai fazer um show em São Paulo, Sim. certo? O cara, por saber que você é cristão, ele acha que no show você não deveria cobrar nada Sim. e ele faz uma crítica do valor do ingresso, mas ele mora no Recife. Sim. Ou seja, se não tivesse ingresso nenhum, ele também não iria. É, exatamente. Tá certo? Mas ele entra e diz, eu acho um absurdo você tá... Aí você vai lá dar uma olhada, ué, brother, mas você... Nem era pra estar recebendo. Como é que você lida com isso? Isso ainda te fere, você administra? Porque não estou falando só... Uhum. Essa pergunta é uma pergunta muito mais abrangente, Sim. certo? Porque ela abrange todo mundo que, de alguma forma, faz algo positivo e bem-sucedido e tem que conviver com as críticas a respeito disso. Cara, assim, já me feriu muito. Hoje em dia não me fere mais porque eu só deleto. Você apaga e vai bem? Era. Porque assim, a galera geralmente que faz esse tipo de comentário é uma galera que a gente estava comentando, é uma galera que ela quer padronizar, que a sua vida seja no padrão dela. Ou seja, ela quer que você faça o que ela quer para que você esteja dentro do parâmetro dela. Só que a vida não é feita no modo que a gente quer. Cada um tem sua vida. Então a gente pode ouvir. Quem me vê na internet fazendo um show, acha que é tudo muito fácil, muito legal. É tudo não sei o quê. Eu recebo muita crítica por fazer comédia dentro da igreja. Entende? Então, assim, cara, eu entendo que geralmente que eu falo pra galera, eu faço comédia dentro da igreja porque a minha linguagem não fere a igreja. Só isso. Mas deixa eu entender. Você faz uma comédia na igreja, Sim. mas não num culto. Não no num culto. Evento extra. Não no culto. Então, não faço culto, é isso que eu falo. Então a gente faz assim, uma comédia na igreja, porque a gente tem linguagem de igreja, mas nunca é um culto. Ok. Já me chamaram para? Já. Mas assim, eu sempre trago uma palavra de ministração. Entendeu? Ok. Porque aí, tipo, eu entendo que não é só comédia quando é culto. Culto é culto, né? Mas eu não... Geralmente, é muito raro eu fazer culto. Muito raro. Eu tô abrindo uma vertente muito parecida... Muito parecida não, porque eu não sou tão bom quanto a sua. Fazendo uma pegada mais cômica na pregação, assim. E aí, a pessoa quer me chamar, beleza, irmão, vamos pro culto, vamos ministrar a palavra. Vai ter piada? Aí depende muito, mas também não posso prometer que vai ter ou não vai ter. Mas uma administração da palavra mesmo. Agora, quando a gente fecha evento, geralmente os pastores querem fazer o apelo. Aí a gente deixa a critério da igreja. Tipo assim, não sou eu que faço o apelo. Porque eu posso chegar lá, não conheço o pastor. Aí, tipo, chego lá, faço o apelo, vem uma galera, se rende ali
E o depois? Como é que eu vou saber se o cara tá cuidando dessa alma, entendeu? A responsabilidade cai sobre mim. E é muito fácil eu fazer a galera rir, depois falar, gente, vamos aceitar Jesus e fazer a galera chorar. É fácil, porque a galera tá influenciada por mim. Mas ela não tem que vir por mim, tem que vir por Jesus, né? Então, eu entendo assim, ó. A galera critica muito porque ela não tem o seu lifestyle, primeiramente. E eu também não acreditava muito nesse lance de inveja. Mas, assim, a galera quer padronizar o que você faz dentro dos conformes dela. Então, quando eu comecei a entender isso, eu parei de dar ideia. Porque a galera sempre vai querer padronizar você dentro do que ela acha. Então, é o que eu falei, vai responder seus stories, vai fazer uma parada ali que você não faria, mas ela acha que você tem que fazer. Então, eu recebo muito pedido de orçamento, de igreja, a gente tá fazendo tal. Aí eu falo assim, ó, cara, eu não faço muito conferência, eu não faço muito. Por quê? Porque de, sei lá, 2.000 pessoas, 300 vai rir. Por quê? Porque tem que se identificar com a comédia. Posso escrever uma piada mais aberta? Posso, mas não é o meu momento ainda, né? De ir pra conferência. Então, eu entendo assim. O cara vai criticar, ele não sabe o que você tá fazendo, não sabe o gerenciamento, não sabe que tipo de conta você precisa pagar. Como eu falei, postei a história da minha esposa, que tava se formando e tudo mais, aí o cara veio, porque você tá justificando a sua ausência pra ser provedor. Não, mano, você não sabe meu rolê, você não conhece meu rolê, você não sabe minhas contas, entendeu? Então, pra minha esposa estar se formando ali, foi um progresso absurdo de sacrifício na nossa vida. Ela todo sábado eu viajo, minha agenda é fechada 6 meses antes. Tem toda uma concepção, mas os caras não querem saber, eles querem opinar. É esse que é o problema do brasileiro. Ele quer opinar, quer deixar a opinião dele. E aí a rede social alimenta isso, né? Que tem muito, qual a sua opinião, qual não sei o quê. E a galera joga de mal a... Então é como se as pessoas, na verdade, ela não te seguisse, ela se segue em você. Exatamente. Enquanto você está falando o que ela quer ouvir, Exatamente. ela vai estar ali. Exatamente. Certo? Ó, teve uma mulher, recebi um comentário de uma mulher falando assim, cara, por que tem a meia do pastor? Dos ingressos que tem em teatro, tem uma meia do pastor que a gente fez. O pastor apresenta a carteirinha e paga a minha entrada. Por que tem uma meia do pastor? Eu acho isso muito desconfortável. Eu ia levar umas amigas, aí as amigas não quiseram ir porque tinha meia do pastor. Eu falei, cara, mas não faz nem sentido você reclamar disso. Ah, não, minha amiga é católica e falou que você só tá honrando o pastor, não tá honrando o padre. Eu falei, mas eu sou o quê? Eu sou cristão. Eu vou honrar o padre. Não tem porquê, cara. Não tem porquê. Aí a pessoa parou de responder. Só que eu falei, é um valor meu defendendo os meus. Se a pessoa de fora quer ir, por que ela não paga o normal? E já tinha ingresso solidário, tá? Sim. Tinha ingresso solidário, que tava próximo da meia do pastor. Só que eu tô falando, a galera quer colocar as cláusulas do contrato dela no que você faz. Só que, graças a Deus, é muito menor hoje em dia. Muito, muito, muito menor. Até porque meu público entende o que eu faço. E quando precisa brigar, eles mesmo brigam. Então eu tenho uns cachorros no quintal que alguém reclama, eu solto. Entendeu? Aí eu só comento no comentário da pessoa pra ele ficar bem em destaque, assim. Aí a galera vem, ó, marretando. Porque a galera já entendeu o que eu faço, mano. Não é pregação. Mas, como eu falei, já teve várias situações que confundem que achando que eu sou pastor, entendeu? Espelham em mim uma coisa que eu não sou. É. Não, bom, hoje nós temos algumas coisas que são difíceis de criar uma comédia ou até mesmo de falar. Sim. Hoje, você fala algumas palavras, como, por exemplo, a sua esquerda. A palavra esquerda hoje tomou uma conotação perigosa. Direita, mais, você vai, vire à direita. Dependendo de quem estiver no carro, Sim. você está entendendo? Para aqui, senão eu vou descer, porque Exatamente. ninguém vira para a direita. Então, assunto hoje, por exemplo, nós precisamos de um público, precisamos conversar com esse público. Então, Sim. hoje, assuntos como política, né, mesmo para se fazer comédia, ficou muito difícil. Porque o político é de... Certo? Ou direita ou esquerda. Ou direita, ou de esquerda, ou do centro, ou certo? Sim. E tudo gente boa, certo? Mas assim, a gente não pode falar. Exatamente. Ok? Você evita determinados assuntos, né? Como é que você faz para lidar com os assuntos? Hoje nós temos uma série de questões
discriminatórias. Sim. Hoje, se você fizer com a cor da pele de alguém, Sim. certo? Com o gênero de alguém, Sim. tá certo? Com o peso de Sim. alguém. Hoje você não pode mais falar bicho porque você ofende o animal, É. que agora é pet, entendeu? Como é que você lida com isso? Cara, ó, eu faço piada política e aí eu zoo muito, um pouco mais um lado do que o outro, porque acaba que o nosso lado tende a ser... Não, nosso lado não, que eu não tenho lado, não. Esse é o lado dele. Eu também, assim, eu sou imparcial, porque eu zoo um e zoo o outro. Mas pelo atual momento, eu zoo quem tá em evidência. Sim. Ponto. Mas assim, acabou a piada, eu falo, galera, eu não me importo com política, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu faço o que eu gosto e, tipo assim, zoo os dois lados. Tem que estar pronto pra ser zoado. E aí, assim, política é uma coisa que, é o que eu falo, cara, quando a maioria que vai no teatro defende um lado, claro que a piada que eu faço com o outro lado vai ser muito mais forte, entendeu? Mas quando você faz a piada com um deles, a galera... entendeu? Só que o que eu falo, assim, ó, a galera criou na política um endeusamento do cara que vacila, mas ele é importante. Porque ele é, assim, eu acho assim, ó, ninguém quer dar o braço a torcer. Tem uma bandeira e acabou. E hoje tu arruma encrenca com qualquer coisa que você vai postar, entendeu? Então, assim, eu tô cagando pra política. Então você tá igual o Nelson Piquet. Na verdade, Eu tô cagando demais. Só que a galera quer ver em mim um espelho de alguém que eu não sou. Então, tipo, mano, não vai ver, assim, eu não sou envolvido com política, com tema político e tal. Não tenho uma bandeira pra erguer. Eu defendo o quê? Os meus valores à luz da Bíblia. Se existir algum político que defenda os meus valores, é nesse político que eu tenho que meramente acreditar. Porém, com o pé atrás, porque, né, confiar no homem, afinal... Então, assim, tem os meus valores bíblicos. Esse cara defende esses valores, procura defender, beleza, é um bom candidato, à minha vista. Mas e no background? No backstage? sim. Entende? Então, assim, não defendo, eu faço piada com todo mundo, mas não é uma coisa que eu abordo um show inteiro sobre. Tem muito comediante hoje que faz show só lado, esquerda e tudo mais, só de show de direita. Então, eu sou um cara imparcial, porque eu defendo o meu valor que a Bíblia fala. Até pra não morrer também, né? Que hoje se tu fizer assim, agora você já